Nesse vídeo eu quero te dar 3 conselhos que eu gostaria de saber quando eu comecei a pregar. Talvez você já se pergunta por que eu devo de te ouvir, não é? Então, na verdade, eu prego há mais de 7 anos, eu estudo teologia desde os 19 anos e hoje, pela graça e bondade de Deus, eu sou o pastor-presidente da Assembleia de Deus em Garuva e então eu quero compartilhar com você esses segredos, que são 3 segredos, na verdade, que eu gostaria de saber quando eu comecei o meu ministério, que eu tenho certeza que vai fazer você ganhar muito tempo na sua jornada cristã. Então, eu te prometo aqui que eu não vou enrolar muito, porque é justamente para ser como uma conversa e um bate-papo, justamente como conselhos do pastor aqui para você. O primeiro conselho é: estude e não pare de estudar. O pregador que não senta para ouvir, não tem a disponibilidade de sentar para aprender, ele nunca estará realmente disponível e apto para estar de pé diante da igreja para ensinar. Temos que ter muito cuidado, porque a maioria das heresias que nós ouvimos por aí, a maioria dos erros de pregadores que são cometidas diante do altar, são justamente de pregadores que não têm um período de escola bíblica dominical, são pregadores que não se assentam para ouvir os seus líderes e os seus mestres da sua igreja local. Então, esses erros, eles podem muito bem ser evitados com o simples fato de você estudar e sentar para aprender. Eu não digo apenas de você estudar, de você abrir a sua Bíblia na sua casa e você buscar referências. Isso, como todo pregador, você já tem que fazer, óbvio, né? Se você for estudar, se você for pregar. Mas eu estou dizendo de você sentar para aprender. Você sentar com alguém mais experiente do que você, alguém que tem sim mais conhecimento que você. Pode ser alguém que não seja mais velho que você, mas que tenha mais conhecimento que você, estudou mais do que você. Você tem que ter essa humildade de sentar e aprender. Você tem que ter essa disposição de sentar para aprender. Se você não quer sentar para aprender, o porquê a igreja deve de sentar para te ouvir pregar? Fica essa reflexão aí para você, foi aquilo que eu me fiz, essa pergunta que eu me fiz quando eu comecei a realmente me dedicar para estudar. Como falei, eu estudo teologia desde os meus 19 anos, hoje eu estou com 28 anos, então são bastante tempo estudando e são bastante tempo pregando aí, justamente, mas esse foi um dos motivos que me fez estudar e eu não paro de estudar. Todos os dias eu estudo, todos os dias eu leio, todo momento eu estou ouvindo podcasts, ouvindo explicações, ouvindo até mesmo teólogos que muitas vezes não têm a mesma visão que eu, mas justamente para quê? Para que eu entenda, para que eu tenha a base, para no momento que eu for servir a igreja, eu tenha essa bagagem para poder passar para ela também. O segundo conselho, e esse daqui foi algo que eu aprendi na minha jornada, justamente não teve ninguém que chegou no meu ombro e falou, faça dessa forma, mas se hoje eu sentasse com alguém justamente com você, que nós estamos aqui conversando, eu preciso passar esse conselho. Seja simples na sua pregação. Ser simples não significa que a sua pregação não vai ser profunda, não vai ter conteúdo, mas significa que a linguagem da sua pregação precisa ser acessível. Todos precisam entender a sua pregação. Você tem que se perguntar o seguinte: será que o adolescente ali, de 12, 13 anos de idade, ou aquele senhor, aquele ancião de 50 anos de idade, 60 anos de idade, entendeu o que eu falei na minha pregação hoje? Será que as pessoas, por mais simples que elas sejam, estão entendendo aquilo que você está passando para ela? É isso que você deve de ter, de interrogação, quando você começar a preparar o seu esboço e você for passar a sua pregação para a igreja. Eu sei que depois que a gente estuda teologia, depois que a gente estuda a oratória, estuda a técnica, nós queremos mostrar aquilo que nós sabemos. Isso é normal, tá? Isso é normal. Mas nós temos que entender que o propósito da pregação é um só, que é edificar a igreja. Então, pensa comigo. Como que eu posso estar edificando uma igreja que não está entendendo a pregação que eu estou ministrando? Como que eu posso estar... É a mesma coisa que eu estar em uma sala de aula, né, com os alunos, e eu estar passando o conhecimento, mas os alunos não estão aprendendo. O que eu tenho que fazer? Significa que o problema é do aluno e ele que se vira? Óbvio que não, né? Eu, como um bom professor, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar encontrar meios de fazer o aluno entender aquilo que eu quero passar de conteúdo. Assim também é com a igreja. Vai ter momentos, claro, vai ter públicos e públicos que você precisa entender, né? Vai ter públicos que irão entender, sim, uma linguagem mais formal, uma linguagem mais acadêmica, mais técnica. Só que deixa eu dizer uma coisa, a grande maioria das igrejas no Brasil hoje, a grande maioria das igrejas hoje são povos simples. Não, eu não estou dizendo apenas financeiramente, mas eu estou dizendo de conhecimento, de linguagem, na forma de falar. Você precisa se adaptar ao seu público, você precisa falar de forma que eles entendam.
Sabe, eu peguei esse conselho no decorrer da minha jornada, onde eu comecei a perceber que eu pregava em lugares e as pessoas não entendiam aquilo que eu estava falando. Eu começava a pregação do jeito que eu terminava e nada acontecia. E eu comecei a perceber que o erro não está na palavra não ter o poder, porque a palavra tem o poder. Eu percebi que o erro estava na voz da mensagem, que era o pregador, que era eu, que estava falando termos difíceis que a igreja nunca conhecia, né? E que, infelizmente, fazia com que perdesse a eficácia da palavra. Então, o que eu fiz? Eu trouxe esses termos e justamente trouxe para uma linguagem que a igreja começou a entender. Então, siga esse conselho, porque eu tenho certeza que portas irão se abrir para você, pela graça de Deus, e permanecerão abertas, porque você, além de ter o conhecimento, primeiro conselho, você vai ter a linguagem que a igreja consiga entender aquilo que você está falando. E o terceiro conselho, e esse talvez seja mais difícil de engolir, é justamente a humildade. Seja humilde e seja dependente de Deus. E na verdade, não existe nada pior do que um pregador arrogante, do que um pregador soberbo, não é mesmo? Sabe, não sei se você conhece aquele tipo de pregador que mal cumprimenta os irmãos ao final do culto, ou trata todos com soberba, com superioridade, né? Nós temos alguns exemplos aí hoje na internet que nós podemos ver, mas não seja esse tipo de pregador, não seja soberbo, não seja arrogante, só porque você tem mais conhecimento do que alguém, só porque você está em uma posição ali diferente de outra pessoa, mas você não é melhor do que ninguém. Vamos ser bem sinceros, no reino de Deus não existe espaço para aqueles que querem ser grandes e maiores do que os irmãos. Jesus deixou isso muito claro, aquele que quiser ser o maior, se torne o menor. Nós temos que entender que nós estamos ali para servir aos irmãos, e servir é significado de ser servo, de ser escravo, de estar ali para entregar alguma coisa. Então, não seja soberbo, seja humilde, entenda que nós somos dependentes de Deus, nós não estamos aqui por méritos nossos, nós estamos ministrando a palavra por graça, o mérito é totalmente de Jesus na nossa vida, o melhor que nós temos em nós é Cristo, e o pior é nós mesmos, é isso mesmo. Nós precisamos entender que nós temos que ter uma vida de oração genuína, uma vida de devoção diária. Somente assim o nosso ego permanece morto, somente assim a nossa arrogância permanece debaixo dos nossos pés e nós permanecemos simples e humildes. Não existe nada pior do que um pregador arrogante. Isso refletirá sim no altar, na hora que você estiver expondo a mensagem, e a igreja não vai se identificar contigo. E aqui vai uma dica bônus, tá? Para você que ficou até o final desse vídeo. Seja disponível e sirva a sua igreja local. Na verdade, é aqui que você irá crescer de verdade, espiritualmente falando. Existem muitos pregadores hoje que vivem de viagem, vivem de agendas e esquecem que, na verdade, nós somos chamados para servir a igreja e nós precisamos ter uma igreja local para que a gente sirva também. É ali, na verdade, que você irá crescer ministerialmente. É ali que as pessoas irão validar a sua pregação, é ali que as pessoas irão validar a sua vida cristã de verdade. Você precisa ter esse contato e ter uma igreja para chamar realmente de sua família e de sua casa. Existem pregadores, por exemplo, que eu conheço que estão há anos na caminhada, estão há anos na jornada, só que ainda são auxiliares, ainda são diáconos. Por quê? Porque nunca estão na sua igreja local, nunca estão servindo na portaria, nunca estão servindo numa área de louvor, nunca estão servindo em nada na igreja. A igreja não irá reconhecer o seu ministério. Infelizmente, você passará toda a sua vida em um único lugar apenas porque você é mais um viajante do que um obreiro da casa do Senhor. Então, acima de tudo, busque estar com a sua igreja local, busque servir de qualquer forma que seja na sua igreja local. E se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade de vídeos novos que a gente lançar por aqui e se encontramos no próximo vídeo.